Boa noite, queridos irmãos. Que a graça maravilhosa, a paz que não se pode encontrar nesse mundo, a paz de Jesus, esteja de uma forma muito especial na sua vida e dentro da sua casa. Amém? Quero convidá-los, irmãos, a nos colocarmos em pé mais uma vez para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 16 a 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 16 ao verso 21. Eu lerei o texto e peço aos irmãos que com atenção possam acompanhar a leitura da palavra de Deus comigo. O título da leitura do texto diz: a superioridade da palavra de Deus. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atentá-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Oremos, meus irmãos, pedindo a iluminação, a condução de Deus na ministração da sua palavra revelada. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, pois ele é o nosso mediador, o único caminho que nos conduz a ti, através da sua morte. A metáfora do véu do templo que se rasga implica em nos mostrar que temos acesso ao trono da graça de Deus através do sacrifício de Cristo. Por isso nós cremos que nossas palavras, mediadas pelos méritos de Cristo, não são perdidas no vento, mas são acolhidas pelos ouvidos do Senhor. Por isso cremos que falamos com Deus, apesar de nós mesmos, mas falamos com Deus por conta dos méritos de Cristo. E por isso, Pai, queremos te agradecer por estarmos na tua casa nessa noite, por podermos prestar culto, por podermos saber que o nosso coração se inclina em gratidão à direção do Senhor, e dos nossos lábios, palavras, canções, produzem, ó Deus, a Ti um fruto de alegria, um fruto de regozijo, pois o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é tudo para nós. Por isso cremos que o nosso culto chegou diante de Ti, no Teu trono de graças, nessa noite. E agora que a Tua palavra está aberta, rogamos, ó Deus, que dê ao Teu servo aquilo que o Senhor mesmo requer de cada um dos Seus dispenseiros, que sejamos encontrados fiéis na ministração da santa palavra do Senhor. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito possa ser tudo em nós, para que o nosso coração seja como aquela terra fértil da parábola do semeador, um coração preparado, um coração pronto
para receber a tua palavra e produzir muito fruto. Oramos, ó Deus, pelos nossos pastores, reverendos, Eloy, Jefferson, que possam, ó Deus, viver esse momento de descanso, guardados e abençoados debaixo da alegria do Senhor. Que seja um momento de renovo, um momento de alegria e de bênçãos e proteção do Senhor para eles e para as suas famílias. Oramos, ó Deus, pelos nossos evangelistas, Rodrigo e Pedro Felipe, que agora estão, ó Deus, atendendo às necessidades das nossas congregações, Rio Pomba e São João Nepomuceno. Guarda-os, ó Deus, na sua viagem, guarda-os quando voltarem, nesse tempo hoje chuvoso, que a mão protetora do Senhor esteja sobre eles e que ali nas congregações eles possam ser usados poderosamente na pessoa do Teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, pelos nossos missionários espalhados sobre os 4 cantos da terra, para que o Senhor também os abençoe com toda sorte de bênçãos. De gratidão e pela fé, nós fazemos essa oração a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. No dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Hindenberg, na Alemanha, Lutero afixou as suas 95 teses, que acabaram provocando o grande movimento religioso, conhecido como a Reforma do século XVI. Nelas, Lutero convidava os interessados a debater a questão das indulgências, que eram vendidas para a construção da Basílica de São Pedro. Quem as adquirisse tinha promessa do perdão de seus pecados, perdão dos pecados de seus parentes, perdão dos pecados de seus amigos e a imediata transferência da alma do purgatório para o céu. Lutero havia aprendido pela Escritura que o perdão de pecados só acontece através da ação do Espírito, que produz no homem o arrependimento sincero e a confissão de um pecador. Pecador que agora reconhece que em Cristo e somente em Cristo os seus pecados podem ser perdoados. O perdão, quem concede, segundo Lutero, ao estudar as Escrituras, não é o ministro da igreja, e nem mesmo a igreja, e sim o próprio Deus. A Reforma Protestante restituiu à igreja a crença na autoridade última e suficiência das Escrituras e em suas doutrinas chaves, que se tornaram essenciais para a sua pregação e para distinguir a igreja dos erros que continuaram e ainda estão presentes na igreja romana até os nossos dias. É a importância dessas doutrinas conhecidas por nós por sua designação latina: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Pretendo, irmãos, nesta oportunidade, expor aos irmãos, exatamente nesse mês de outubro e do último domingo do mês de outubro, para que a gente possa relembrar a importância da reforma, pretendo expor aos irmãos apenas um tema dos 5 solas, que é sola scriptura. E pretendo fazer isso a partir do texto que acabamos de ler, na exposição da narrativa de 2 Pedro, capítulo 1, 16 a 21. Já em sua gênese, meus irmãos, no primeiro século da nossa era, a igreja cristã enfrentava grandes inimigos. Entre eles estava um grande mal, uma grande heresia, que estava penetrando na igreja e trazendo males, não somente para a igreja, mas para a própria sociedade daquela época, que era a heresia gnóstica, que ensinava que a matéria era equiparada ao mal. Todo o mal residia na matéria, no corpo humano. E todo o bem residia na alma do homem, no seu espírito. Sendo assim, visto que o corpo reside o mal e o corpo é o mal, é possível e bastante comum que os homens dessa época
podiam fazer com os seus corpos o que eles quisessem, satisfazer a todas as necessidades e paixões dos seus corpos. Eram ensinados, através do gnosticismo, a viverem uma vida promíscua, de orgias, de devassidão, pois o corpo para nada servia. O corpo realmente deveria voltar à terra para ser totalmente destruído. De forma oposta, as Escrituras afirmam que devemos lutar contra as vontades da nossa carne, e vemos isso exposto nas Escrituras por vários motivos. Porque essa doutrina, essa heresia que perturbava a igreja naquela época, também perturba a nossa igreja nos dias de hoje. E temos uma condição um pouco dúbia a respeito daquilo que representa o nosso corpo para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 21. Vejamos a exposição de Paulo a essa igreja, quando ele fala a respeito do uso do corpo. Gálatas 5, 16 a 21. Vamos fazer esta leitura. Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices e grutomarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Como o gnosticismo influenciava a igreja a viver uma vida debaixo das paixões da carne, como se isso fosse a realidade da vida. E por conta disso, Paulo, ao escrever aos Gálatas, também faz apologia a esse tema, dizendo que não é possível vivermos dessa forma, pois aqueles que assim vivem não herdarão o reino de Deus. Romanos 12, versículo 1, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo deve ser santificado, apresentado a Deus como se fora um culto. 1 Tessalonicenses 5, 23, façamos também essa leitura da palavra de Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para os gnósticos, Jesus, ser Deus e homem ao mesmo tempo, ser dotado de total pureza e impecabilidade em todo o seu ser, ter ressurgido corporalmente dentre os mortos, eram coisas totalmente abomináveis, devido ao fato de que a matéria para eles era inerentemente má. Era impossível que o Cristo viesse em carne, segundo os gnósticos. Por isso, João também, fazendo a defesa desse ponto, diz que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é um anticristo. Está totalmente envolvido por uma heresia diabólica e não reconhece que realmente o nosso corpo deve ser tratado com santidade diante do Senhor. Segundo o gnosticismo, a imortalidade do espírito era possível através do conhecimento de doutrinas secretas.
Só é possível alcançar a vida eterna, só é possível alcançar a imortalidade através do conhecimento, da evolução do seu conhecimento e da abstração de doutrinas secretas. Sendo assim, o problema humano, para os gnósticos, não é o pecado, não é a culpa que carregamos, mas sim aquilo que te falta para o ser humano evoluir é o seu conhecimento. Quanto mais o homem conhece, quanto mais o homem evolui na sua capacidade mental, mais ele vai se tornar espiritual e tornar-se imortal. Os apóstolos precisavam responder a essas doutrinas gnósticas que estavam perturbando a igreja e a sociedade. O gnosticismo tem muitas faces. Ele se manifesta através de religiões, ele se manifesta através da filosofia, ele se manifesta através do cientificismo, ele está presente na sociedade moderna e podemos vê-lo também hoje entre nós, gritando aos quatro ventos que basta evoluir, que basta crescer em conhecimento, expandir a mente e a salvação do homem se dará. O marxismo, por exemplo, crê que Jesus foi apenas e tão somente um grande revolucionário. O autoespiritismo crê que Jesus foi um espírito evoluído. Temos hoje um homem do chapéu, da mídia, ensinando que se você compra uma fronha que foi ungida por ele, você sonha os sonhos de Deus. A igreja continua a sua luta, ela continua trabalhando para que os desvios doutrinários sejam apontados, para que a igreja procure viver a sã doutrina. Nesse tempo presente, precisamos ainda ouvir a voz das Escrituras. Pedro era um homem comum, um pescador. Não era um homem letrado, mas Jesus o havia escolhido para ser um de seus líderes. Este Pedro, de forma magistral, de forma sábia, ungido, capacitado, inspirado pelo vento celestial, vai dar resposta a essa doutrina. Ele se levanta contra as heresias de seu tempo. Pedro vai fazer apologia da fé, porque ele aprendeu aos pés do mestre dos mestres. Ele aprendeu aos pés de Jesus. Portanto, irmãos, vejamos como Pedro, como foi esta ação petrina que tem implicações para nós nos dias de hoje. Vamos olhar a palavra de Deus agora, a partir do texto que lemos, para ver os argumentos que Pedro usou, expondo as Escrituras para defender a sã doutrina, a fé cristã. Voltemos então à segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. Vamos ler. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, o Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está revelando na sua carta que um dia Jesus o convidou, mais Tiago e João, para subir a um monte. E ali aconteceu aquilo que a Bíblia chama de a transfiguração do Senhor. Quando ele foi tomado de um corpo em glória, e ali Pedro então pôde perceber uma voz, ele ouviu uma voz, que já havia sido dita quando Jesus foi batizado. Era a voz de Deus realmente reafirmando, era a voz de Deus validando quem é Jesus. Ele chama atenção para aqueles ao qual ele escreveu, dizendo que é importante darmos ouvidos à voz de Deus. Aquilo que ele ensinou, aquilo que Paulo ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, não foram coisas inventadas.
não foram coisas tomadas de alguém, não foram heresias que eles criaram, mas tudo aquilo que eles passaram para os outros foi algo que eles ouviram diretamente da parte do Senhor. É Deus que falou a eles, é Deus que falou aos ouvidos deles, é Deus que falou ao coração deles, e por isso eles creem, e por isso eles transmitem a outros. Não são coisas inventadas, não são coisas engenhosas da mente humana, mas tudo aquilo que eles têm experimentado e transmitem é exclusivamente ouvir e transmitir a voz do Senhor. Mateus 16, de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tornando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e lhes disse: Levantai-vos, não tenham medo. E erguendo-lhe os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Este é o primeiro argumento petrino. É o primeiro argumento para defender a igreja das heresias, das engenhosidades da mente humana, que surgem fora da igreja e dentro da igreja. O primeiro argumento de Pedro é que ele subiu ao monte, e ele viu um Jesus em matéria, em carne. Ele viu um Jesus que tinha fome, tinha sede, ficava cansado para provar a sua forma corpórea e humana. Mas ele viu naquele monte que houve uma transfiguração do seu corpo. Agora ele viu Jesus em sua glória, em sua majestade. Não mais a forma de humilhação. Sim, ele era carne, sim, ele era matéria, mas ao mesmo tempo ele era luz. Um branco e radiante, de uma forma que não podemos contemplar, e que o homem cai por terra, e que o homem se dobra diante dessa natureza que é a natureza de Cristo, cheio de pureza e sem nenhum pecado. Esta metamorfose, essa transformação, foi uma prévia ao cumprimento profético que virá, escrito em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. A defesa de Pedro são as Escrituras. A defesa de Pedro é a voz de Deus. O primeiro argumento de Pedro é que a igreja precisa se apegar, a igreja precisa se dobrar, a igreja precisa se render, e a igreja precisa conhecer e obedecer a palavra de Deus. E é o que irá acontecer, meus irmãos, na volta de Cristo. Quando em 1 Coríntios 15, de 50 a 57, ele diz que nós que ficarmos, também teremos os corpos transformados. Assim como Cristo, aqueles que morreram ressurgirão primeiro, serão transformados, e nós também nos encontraremos com o Senhor no céu com corpos glorificados. Portanto, é impreterivelmente para nós uma verdade, que a heresia gnóstica que aponta que podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo é uma falácia. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos santificar o nosso corpo e precisamos defender a verdade, e só podemos fazer isso através da verdade, que é a palavra de Deus. A primeira verdade que Pedro defende é que tudo o que os apóstolos escreveram acerca de Jesus não ouviram de outrem, mas presenciaram com seus próprios olhos, ouviram com a sua voz Deus falando-lhes diretamente aos seus ouvidos. A primeira verdade. Pedro dá continuidade, então, irmãos, à sua apologia. E ele continua a fazer isso a partir do versículo 19. Vamos ler? Verso 19, a segunda forma de Pedro defender a igreja das heresias de seu tempo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética,
e fazeis bem em atentá-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. As palavras dos profetas que Pedro está falando são as escrituras do Velho Testamento, mas também já agora alguns escritos de Paulo que estão diante do próprio Pedro e da igreja. E Pedro diz que a Escritura é como uma luz que brilha no lugar escuro. O salmista diz no Salmo 119, 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Escritura é uma luz que ilumina o homem que está na escuridão, até que a estrela da manhã finalmente ilumine por completo a sua vida e nasça no seu coração. Isso me diz que nossa compreensão da verdade, do certo e do errado, cresce de forma paulatina. À medida que nós somos iluminados pela palavra, à medida que os nossos olhos conseguem entender, reconhecer a verdade da palavra de Deus, nós vamos então sendo iluminados e vamos crescendo e vamos saindo da escuridão. Este sair da escuridão não acontece em estalar de dedos. Ele é algo gradativo. À medida que o homem se aproxima da luz, que é a Bíblia, ele vai saindo da escuridão e vivendo na claridade de Cristo. Portanto, irmãos, mais uma vez, reivindicamos aquilo que nos foi dado através da reforma. Nós podemos e nós devemos agora, cada um de per si, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, praticar a Bíblia de forma contínua, de forma sistemática, a fim de compreendermos a verdade que vem do alto, a verdade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a fim de caminharmos progressivamente para a perfeição. Ouça as palavras de Jesus. Errais, ele está dizendo para a sua igreja, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ele está dizendo para a sua igreja, examinai as Escrituras. Examinai, porque vós julgaste ter nelas a vida eterna, e elas testificam, elas falam de mim. É Jesus quem está mandando a sua igreja ir para a luz e sair da escuridão. Infelizmente, quando conversávamos ontem com uma irmã querida, dizendo que na sua rua, no seu ambiente, existem muitos cristãos evangélicos, existem muitos cristãos católicos, existem muitos espíritas, mas quando ela consegue ter visibilidade da vida de cada um deles, o rostinho dela cora de vergonha, porque os cristãos evangélicos são aqueles que dão pior testemunho. São aqueles que dizem, eu vou ouvir o que o profeta está dizendo. São aqueles que dizem, naquele lugar, naquela casa, naquele morro, mora um profeta, eu preciso que ele fale comigo direto. Nós conversávamos sobre isso ontem, dizendo dessa falácia, dessa preguiça espiritual, de estudar a Bíblia, de buscar a Deus, e de ir ouvir alguém que vai te dar uma resposta, porque ele precisa manter o status de profeta, mesmo que não tenha uma palavra para dar, a palavra de Deus, a Bíblia. Mas muitos continuam seguindo esse mesmo caminho. E quando nós percebemos isso, meus irmãos, eu teria aqui muito tempo para contar de história de irmãos, de igrejas que eu pastoreei, e que entraram por esse caminho, e que voltaram arrebentados. Porque ao invés de ouvir as Sagradas Escrituras, queriam em sua preguiça espiritual, ouvir algo mais imediato, algo que lhe fosse agradável, e não buscar a palavra de Deus. Nunca devemos dizer, como alguns loucos dizem, conheço a Bíblia todinha. Já ouviu alguém dizer isso? Paulo, o maior teólogo cristão, disse, agora eu conheço em parte. Eu não conheço tudo.
É com dor no coração que vemos pessoas insistirem em trocar a escola dominical, em trocar a reunião de estudo bíblico, em trocar um tempo de qualidade na sua casa estudando a Bíblia, em trocar isso por coisas efêmeras e sem sentido. O prejuízo na vida dessas pessoas é imensurável. Aqui na terra, meus irmãos, a Bíblia diz que nós vivemos na escuridão. Bíblia é como uma lanterna acesa à noite, e por ela vamos caminhando até a hora em que amanhecerá, o sol nascerá e teremos a plena visão que está em Cristo Jesus. O texto que lemos diz que, ao caminharmos com a palavra de Deus, nós vamos caminhando até que a estrela da manhã brilhe totalmente em nós. Apocalipse 22:16 revela para nós quem é essa estrela da manhã. Sou eu, Jesus. Enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz, descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Estudar a Bíblia é caminhar em direção a Jesus, é ser iluminado por Jesus, até aquele dia em que Ele será totalmente e exclusivamente a luz para nós. Aqueles que estão atentos à Bíblia, aqueles que amam as Escrituras e a praticam, um dia virão o raiar eterno do Senhor e viverão eternamente com Ele. Pedro ouviu no monte da transfiguração a voz de Deus, que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Mas Pedro entendeu que a fé cristã não pode se basear apenas em experiências, porque você não pode acreditar plenamente em seus sentidos. Pedro ouviu a voz, confirmou que era a voz de Deus, mas ele nos traz a verdade de que nós precisamos examinar, conhecer e viver as Escrituras. Não podemos confiar nos nossos sentidos, eles nos enganam. Suas experiências têm que ser examinadas por uma fonte autorizada, e não há nada mais autoritário do que a verdade bíblica. Ela que vai validar as suas experiências de fé particulares que você tem com Deus. É a Bíblia que vai dizer se isso realmente é uma relação sua com Deus ou não. Se você quiser saber com certeza quem é o Messias, se ele já veio, leia a Bíblia. Se você quiser saber com certeza que será a segunda vinda de Jesus, se ele virá buscar a igreja, não precisa ter uma experiência particular, leia a Bíblia. Se você quiser saber com certeza como pode ser salvo, como sua alma pode ser perdoada e o seu nome escrito no livro da vida, leia a Bíblia. A Bíblia prova ser um livro divino e fidedigno, por causa das profecias já cumpridas e da precisão de todos os seus detalhes. Portanto, meus irmãos, deixemos de lado toda a sabedoria humana, toda a tradição do homem, toda a experiência que não passa pelo crivo da palavra de Deus e nos rendamos à palavra viva e eficaz, a palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho. Sendo assim, a segunda verdade que Pedro defende é que a Bíblia é a autoridade máxima em questões de fé. A Bíblia é a nossa luz. Agora Pedro chega ao final da sua defesa, e ele faz isso com chave de ouro, com uma argumentação mais do que irrefutável. Leiamos os versos 20 e 21, por favor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui:
nenhuma profecia, nenhum profeta, seja do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores, nenhum desses outros do Novo Testamento, apóstolos que escreveram o Evangelho, que escreveram suas cartas, nenhum desses homens possuía em si mesmo a interpretação das verdades espirituais que escrevia, nem eles mesmos inventaram essas coisas, mas cada um daqueles que escreveu, que passou para nós a profecia, a palavra de Deus, tudo isso foi produzido neles através do Espírito Santo do Senhor. Foi o Espírito Santo que lhes conduzia nas suas mentes, é o Espírito Santo que lhes falava em seus corações, é o vento do Senhor que soprava nos seus ouvidos, e por isso eles escreviam as profecias que estão conosco hoje, a palavra de Deus, Antigo e Velho Testamento. A terceira argumentação irrefutável de Pedro é dizer para nós que só a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, quanto Martinho Lutero, observando os dogmas ensinados pela Igreja Romana, tais como a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não pode falhar, só foi declarado como dogma em 1870 no Concílio Vaticano. Tal dogma, ou seja, algo que você não pode contestar, naturalmente serviu ao propósito de dar legitimidade aos inúmeros ensinos contrários às Escrituras, tanto os já anteriormente estabelecidos como outros que viriam. Ou seja, se o nosso ministro da Igreja Romana ele é infalível, ele é a autoridade máxima, juntamente com a sua igreja. E tudo aquilo que ele diz não se pode contestar, não se pode refutar. Por exemplo, no ano 310, a oração pelos mortos foi instituída por um Papa. A instituição da missa no lugar do culto, o culto a Maria, a invenção do purgatório, a veneração de imagens, a canonização dos santos, o celibato clerical, o perdão através da venda das indulgências, a hóstia que substitui a ceia, a adoração à hóstia, a transubstanciação, a confissão auricular, os livros apócrifos como parte do cânon, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, o dogma da Assunção de Maria, dentre outros. Lutero se opôs naturalmente a esses ensinos da igreja, pois conferindo com as Escrituras descobriu que eram apenas ensinos de homens e que nada tinha a ver com a voz de Deus. Quando perguntado se estava disposto a se retratar pela liderança, pelos clérigos da Igreja Romana de sua época, se ele estava disposto a negar as suas decisões diante do concílio, a resposta de Lutero foi uma só. Eu vou ler para vocês como ele se pôs diante daquele momento tão difícil da sua vida. Disse Lutero: é impossível retratação, a não ser que me provem que eu estou laborando em erro. Pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e nem dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, sola Escritura, e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim, que Deus me ajude. Amém. A defesa de Lutero e a defesa de Pedro para com a igreja é que ela possa perceber o peso, a grandeza, a verdade do qual a igreja precisa se apoiar, que é exatamente a Escritura Sagrada. Neste mês de outubro,
que nós estamos rememorando, de alguma forma, a Reforma Protestante, vamos voltar ao princípio. Vamos deixar que a igreja do início, a igreja que nasceu lá em Jerusalém, e que tinha essa firme convicção de que somente a palavra de Deus poderia ser a sua autoridade máxima, ser o seu valor maior. Vamos voltar a esse princípio, vamos pensar sobre isso, vamos pedir a Deus que nos ajude a não incorrermos em dar ouvidos a erros e tirar de nós toda a preguiça humana que nos leva a sermos mais imediatistas, recebendo coisas, palavras, orientações, ao invés de por nós mesmos, cada um de per si, nos colocarmos diante da palavra, para conhecer a palavra, para meditar na palavra, para buscar entender a palavra e para viver a palavra. Para nós só uma coisa vale, só a Escritura é a verdade, a palavra de Deus. Vamos pensar sobre isso esse mês. Vamos pensar sobre isso e como isso faz diferença para a nossa vida. E como isso faz diferença para as nossas decisões particulares, familiares, eclesiais, sociais. Quando somos conduzidos pela palavra, saímos da escuridão e passamos para a luz. Vamos orar um pouquinho sobre isso? Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar a respeito do poder, do valor que a palavra de Deus tem para nós. Vamos convidar o Ministério de Louvor, o presbítero Abraão, a estar conosco. Sola Escritura, só a Bíblia, para nós a única regra de fé e prática. Façamos como os bereanos, que enquanto Paulo pregava, eles conferiam se o ensino de Paulo estava sendo um ensino de acordo com as Sagradas Escrituras. Não vamos deixar que a internet, a mídia, e todos aqueles que pregam a palavra de Deus, sejam para nós a verdade. Quando alguém trouxer um estudo bíblico, quando alguém trouxer a palavra, qualquer um que seja, confira se realmente a verdade está sendo exposta com fidelidade, se o dispenseiro está sendo fiel à palavra do Senhor. É ela que nos importa, ela que nos interessa, ela que nos traz vida, ela que é a vida de Deus para nós. Curvamos nossas frontes e oremos. Senhor, muito obrigado, porque desde a antiguidade, o Senhor tem suprido a sua igreja de homens corajosos, de homens fiéis a Ti, de homens que não se vendem, de homens que não usam a Sua palavra com pretexto de receber ou alcançar alguma coisa, e nem mesmo com o pretexto de enganar a outros, e nem mesmo com a ideia de retirar algo da vida de alguém, mas desde a antiguidade, o Senhor tem levantado os seus dispenseiros para serem fiéis à Tua palavra, à exposição da Tua palavra, homens que têm no coração o desejo de serem fiéis, de proclamarem o Evangelho com dedicação, com esmero, com fidelidade. Ó Deus, que o Senhor continue no nosso tempo a conduzir homens e mulheres com esse desejo de agradar o Senhor, de ter a Tua palavra como única verdade, regra de fé e prática para as suas vidas. E nós, como igreja, possamos reconhecer o peso, a grandeza, a importância que a palavra do Senhor tem para a nossa vida.
Senhor, que sejamos mais dedicados à leitura da Tua palavra, que sejamos mais dedicados ao estudo da Tua palavra, que sejamos mais dedicados à meditação, ao conhecimento da Tua palavra, pois a Tua palavra é vida para a nossa vida, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é aquela que nos tira da escuridão, porque ela é a própria luz. Rogamos, ó Deus, que nós, como igreja, tenhamos no coração o anseio, o desejo, a determinação de realmente proclamar, como fizeram os reformadores, só a Escritura nos interessa, só a palavra de Deus é a nossa verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos dessa forma. Ao lembrarmos da reforma protestante, lembramos de tantos homens que labutaram para que isto realmente acontecesse, para que heresias, para que dogmas, para que invencionices da mente humana caíssem por terra, e para que apenas a suficiência, a inerrância da Tua palavra fosse colocado em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu coração, que o Senhor aplique esta palavra ao coração dos amados que aqui estão e aqueles que nos acompanham através da internet, que tenhamos realmente esse ardor, esse amor, esse desejo de amar, conhecer, viver e obedecer a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.